gente. Na última aula nós vimos a remessa necessária, que foi realmente para a gente fazer uma pausa, né? Fazer o link, na verdade, entre a matéria que a gente tinha visto anteriormente, que teria sido recursos, com a que nós vamos começar a ver agora, certo? Então, vimos que a remessa necessária, isso é uma discussão sobre a sua natureza jurídica, mas o que defendemos nas nossas aulas foi justamente que a sua natureza jurídica é de recurso. Não obstante, ela não apresentar alguns dos requisitos dos recursos, como a voluntariedade, né? Porque vimos que era uma impugnação, na verdade, compulsória, né? Quando a Fazenda Pública, ela efetivamente não entra com um recurso, a apelação voluntária, então, se existe uma decisão contrária à Fazenda Pública, vai ser remetido esse processo para a segunda instância, para que o tribunal possa rever aquela decisão, certo? E por um motivo muito simples, porque o ente público ele está ali, efetivamente, fazendo as vezes e representando a população como um todo, a coletividade. Então, se justifica, efetivamente, ter essa preocupação em remeter um processo em que houve uma decisão negativa contra a Fazenda Pública para que ela possa ser revista e não traga um malefício para a coletividade como um todo. E agora nós vamos passar a ver a querela nullitatis. Nós vimos no início das nossas aulas que existiam vários tipos de formas de se impugnar uma decisão judicial. Nós já vimos os recursos, certo? E vamos começar a ver agora as ações autônomas de impugnação de decisão judicial. E a querela nullitatis é uma delas, certo? É uma dessas ações. Eu não sei se vocês se recordam, mas quando nós conversamos sobre a querela nullitatis, nós falamos efetivamente que nós fizemos até um contraponto entre a ação rescisória e ela, e vimos que na ação rescisória haveria a possibilidade de você rescindir, de você discutir uma decisão judicial que já transitou em julgado, ou seja, que não caberia mais recurso contra aquela decisão. Então, efetivamente, quando eu tenho uma decisão judicial que não cabe mais recurso, transitou em julgado, e eu efetivamente me encaixo dentro das hipóteses previstas em lei para rescindir a decisão, eu posso entrar com a ação rescisória. E essa ação rescisória tem um prazo de 2 anos. Nós veremos a ação rescisória nas próximas aulas, que é um assunto bem extenso e tem muitas nuances a serem trabalhadas. Mas só para fazer um contraponto da ação rescisória com aquela nullitatis, nós podemos verificar que aquela nullitatis, ela também é uma demanda, é uma ação autônoma, em que, na verdade, ela é uma demanda que se discute efetivamente a nulidade de uma decisão judicial. E como é que em que tipo de nulidade se discute na querela nullitatis? É o que nós vamos começar a ver agora. Acompanhando os slides que eu passei para vocês, nós podemos perceber que existem 3 tipos de defeitos, podem existir 3 tipos de defeitos de uma decisão. A decisão ela pode ser inexistente, certo? Uma decisão inexistente é aquela decisão que efetivamente ela não tem como existir para o mundo do direito. É aquela decisão que ela é proferida por uma pessoa que não é juiz, certo? Ou que mesmo sendo proferida por um juiz, o juiz efetivamente não assina a decisão. Então, faltando a assinatura do juiz da decisão e sendo uma decisão realmente proferida por um não juiz, essa decisão não existe para o processo. Diferentemente, temos ações rescindíveis, que são aquelas que são passíveis de serem discutidas através da ação rescisória, e temos as decisões que são nulas de pleno direito. E é nessa seara de decisões nulas que nós vamos trabalhar aqui na aula de querela nullitatis, certo? E aí, a querela nullitatis ela vai ter cabimento quando a gente verificar um vício transrescisório. Nós já vimos o que é um vício transrescisório para o direito brasileiro. No direito brasileiro, é um vício transrescisório quando a decisão ela é proferida em desfavor do réu, certo? Em processo que correu a sua revelia, porque ele não foi citado ou porque foi citado de forma defeituosa. Então,
Desse conceito de vício transrescisório no direito brasileiro, nós podemos tirar algumas conclusões. A primeira, só vai caber aquela nulitatis quando for uma decisão contrária ao réu, certo? Naquelas decisões que vocês já viram no quinto período, por exemplo, de indeferimento liminar do pedido, em que efetivamente não existe a citação do réu, mas a decisão ela é favorável ao réu, porque ela está efetivamente julgando improcedente o pedido do autor. Então, nesses casos em que o réu ele é beneficiado com a decisão, não cabe se falar em vício transrescisório. Essa é a primeira observação. A segunda observação, o processo tem que ter corrido a revelia do demandado. E por que eu faço essa observação? Porque, mesmo o réu não tendo sido citado, ele pode aparecer no processo espontaneamente. E se ele assim o fizer, ele vai estar suprindo o vício de sua citação. Exemplo, eu acredito que eu dei esse exemplo no quinto período. Tem um cliente meu que em outro processo, que eu não era advogada, ele, na verdade, a mulher dele tinha sido demandada no processo e ele era litisconsórcio necessário porque eles eram casados. E era uma demanda repersecutória, era uma demanda que efetivamente discutia direito real de propriedade. E aí, como eles são casados, ou melhor, eles eram casados à época da propositura dessa demanda, efetivamente ele deveria ter sido citado para participar do processo. E aí, ocorreu que a citação dele ocorreu de forma defeituosa, foi feita de forma defeituosa. Então, até aquele momento, o processo era nulo em relação a ele. Qualquer decisão que viesse a ser proferida e interferisse em alguma relação jurídica sua, em algum bem jurídico seu, seria nula. Por quê? Porque ele não foi efetivamente citado da forma correta. Mas aí, o que aconteceu? Ele ficou sabendo que tinha marcado uma audiência de instrução. E aí, ele compareceu à audiência de instrução e chegou na sala e o juiz perguntou: pois não, quem é o senhor? Pediu para ele se identificar. E quando o juiz pediu para ele se identificar, ele disse que era o marido da demandada, que, como sendo cônjuge, tendo comprado juntamente com ela aquele imóvel, ele tinha todo o interesse jurídico de participar do processo. E não obstante ele não ter sido citado regularmente, ele estava ali para participar da audiência. Então, quando o juiz verificou que o réu ele compareceu espontaneamente ao processo, que foi o que aconteceu, efetivamente foi sanado o vício da citação. Não é que os atos que aconteceram antes dele participar foram válidos em relação a ele, porque não teria como, porque ele não participou dos atos, mas o vício relacionado à ausência de citação ou à citação feita de forma errada, efetivamente foi sanado com o seu comparecimento espontâneo, certo? Então, primeira observação, tem que ser uma decisão desfavorável ao réu. Segunda observação, o processo tem que ter corrido à revelia do réu, certo? Ele não pode ter ingressado no processo em nenhum momento espontaneamente. Terceira observação, o vício transrescisório ocorre quando o réu ou não foi citado ou foi citado de forma defeituosa. Não foi citado nos moldes que deveria ter sido citado de acordo com a previsão legislativa. Então, nesses casos em que ou não houve citação ou a citação foi feita de forma defeituosa, cabe a querela nullitatis. E aí, nós podemos observar a querela nullitatis em 2 artigos do Código de Processo Civil. No artigo 525, parágrafo 1º, inciso 1º, e no artigo 535, inciso 1º. Vamos dar uma olhadinha nesses parágrafos. O artigo 525, parágrafo 1º, diz que, eu vou ler o caput, certo? O caput diz: transcorrido o prazo previsto no artigo 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. Parágrafo 1º. Na impugnação, o executado pode alegar, inciso 1º, falta ou nulidade da citação, se na fase de conhecimento o processo correu à revelia. Ou seja, aí podemos observar que na fase do cumprimento de sentença, certo? Quando o réu ele é citado para cumprir uma decisão, a primeira coisa que ele deve alegar em sua defesa é efetivamente a falta ou a nulidade da citação ocorrida. Porque aí ele vai comprovar o vício transrescisório e vai conseguir anular o processo para que ele possa efetivamente se defender naquele processo. Tem um caso muito interessante que eu peguei esses dias que efetivamente trata sobre esse vício transrescisório. E aí eu achei interessante porque casou bem com o período que eu estava organizando a aula de vocês sobre a queda nulitatis. E o caso foi o seguinte: um cliente meu, ele recebeu uma notificação para cumprir uma decisão da Vara do Trabalho de Garanhuns. E aí, quando ele chegou para me dizer, eu disse: eu acho que você está confundindo. Ele disse: não, doutor, eu já fui notificado, eu recebi uma notificação de execução, para cumprir alguma decisão. Eu digo: você recebeu alguma outra notificação antes? Não recebi nenhuma. Mas tem certeza que isso é uma notificação de cumprimento já, de execução? Eu acho que deve ser uma citação. E ele insistindo comigo que não, que era uma coisa já para ele cumprir, já era um cumprimento. Ele não sabia explicar, mas sabia dizer que era uma notificação para ele cumprir alguma coisa, que já tinha determinado uma decisão judicial. E aí eu fiquei intrigada porque ele me disse que nunca recebeu nenhuma notificação anterior. E aí eu fui verificar, me habilitei nos autos, que era o processo eletrônico, e pedi efetivamente para analisar o processo e ver o que tinha acontecido. Porque realmente o que ele mandou para mim de notificação era uma notificação para ele cumprir uma decisão judicial. Só que ele me alegou que nunca recebeu nenhum tipo de notificação anterior. E aí, quando eu fui analisar os autos do processo, o que foi que eu verifiquei? Do começo ao fim do processo de conhecimento e também no início do processo de execução, foi o que aconteceu. Foi um processo que foi protocolado pelo sindicato, certo? Fazendo as exigências de exibição de documentos. E aí, no momento de citar o réu, o que foi que aconteceu? Eles enviaram uma carta com a R. E quando eu olhei o processo e analisei, nunca teve a R juntado nesses autos. Em nenhum momento dos autos tem aquele papelzinho. Não sei se vocês já enviaram carta com a R, mas quando você enviou a carta com a R, vai como se fosse um papelzinho assim, laranjinha, com os dados da pessoa que vai receber aquela notificação e efetivamente a assinatura da pessoa que recebeu. E essa assinatura com esse papelotezinho, ele volta para o endereço de quem enviou aquela carta. Só que quando você olhava o processo, em nenhum momento tinha esse papelzinho laranja com a assinatura do réu ou de um representante seu recebendo a citação, nem a intimação para participar de audiência, nem intimação da decisão judicial, nada. Então, eu verifiquei, a única coisa que tinha, que tentava comprovar a efetiva citação do réu e a sua intimação e notificação dos atos posteriores, era o rastreamento do site dos Correios. Aquele rastreamento que diz: o objeto saiu do destino, o objeto está em Garanhuns, o objeto chegou ao destino, o objeto retornou. Mas em nenhum momento tinha o documento mostrando a assinatura do réu, de seu representante. Todos os atos do processo em que o réu teria sido notificado tinha apenas um comprovante do site dos Correios no seu rastreamento, mas jamais
nenhum documento comprovando a efetiva assinatura e que efetivamente comprovaria que o réu recebeu essas notificações, ou seja, ele nem foi citado, porque em nenhum momento aparece a sua citação, a sua ciência do processo, e não somente isso, o juiz não se conformou em verificar que não existia assinatura do réu, comprovando que ele efetivamente recebeu a informação de que existia um processo contra ele, mas todos os demais atos do processo, as notificações do réu, foram comprovadas através desse rastreamento do site dos Correios. Ele proferiu a decisão contrária ao réu, né, que condenou o réu a apresentar os documentos que o sindicato estava requerendo, e fez a mesma coisa para notificar, intimar o réu daquela decisão judicial. Também só tem a comprovação de que ele teria sido intimado da decisão judicial através do rastreamento que tem no site dos Correios. E aí, o sindicato entrou com cumprimento de sentença, continuou-se a se intimar o réu dessa mesma forma para apresentar contrarrazões. Para as contrarrazões também a gente só tem aquela telinha dos Correios mostrando o rastreamento. E aí, depois de várias tentativas para ele cumprir a danada da decisão, foi que o juiz disse, não, agora vamos enviar o mandado, né, através de oficial de justiça, para que ele cumpra, porque ele já tinha sido intimado fictamente, né? Teria sido intimado três vezes para apresentar os documentos e ele nunca compareceu ao processo. Desde o seu início até o final, esse cidadão nunca compareceu ao processo. E todas as provas de que ele teria tido ciência no processo são feitas através daquela telinha do rastreamento dos Correios. O único momento que ele tomou ciência efetivamente que existia um processo contra ele e que ele teria sido condenado a uma decisão foi quando efetivamente se enviou um oficial de justiça para o endereço em que ele tem o ponto dele comercial e conseguiram pessoalmente notificá-lo. Então você vê aí que é um claro exemplo de vício na forma de citação, porque em nenhum momento anterior o réu tomou conhecimento do processo, que existisse que é um processo. Ele não teve nem direito de se defender, né? E falta também de bom senso, talvez, de uma melhor percepção do processo por parte do juiz. Porque como é que eu verifico que a comprovação da citação e das demais notificações apenas é um rastreamento dos Correios? O réu em nenhum momento do processo fala no processo, nem contesta, nem apresenta contrarrazões, nem apresenta que está notificada a decisão, nem cumpre a decisão, e o juiz não tem assim a sensibilidade de verificar, não, eu acho que esse réu não tomou nem conhecimento desse processo. E tendo notificado ele de outra forma, né? Não mandou o oficial de justiça no final, quando já era para o cumprimento sob pena de multa diária de R$500, por que não mandou o oficial de justiça antes? Então, essas coisas a gente pensa que não acontece, mas efetivamente acontece. E vez ou outra a gente se depara com esse tipo de situação. Então, voltando aqui para a aula, o que a gente pode perceber efetivamente é que a querela nulitatis, ela é uma demanda que ela vai ser utilizada nesses casos em que, numa demanda, foi proferida uma decisão contrária ao réu, em desfavor do réu, e que não houve efetivamente a citação ou ela ocorreu de forma equivocada. E durante aquele processo o réu efetivamente foi réu, certo?